Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Nathalie! Hoje é aniversário desta boneca. Parabéns, princesa. Muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe muito, 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 muito. E que você possa ser sempre essa menina linda, maravilhosa. Os parabéns do Nathalie! Beijos! Pois bem, galerinha, agora acabada a festividade aí, mas continue com a festa aí, viu, Nathalie? Nós vamos para a nossa nona aula de português. E na aula anterior, nós falamos sobre acentos gráficos, né? Falamos bastante sobre o acento agudo, é aquele que tem o som mais aberto, e também o acento circunflexo, aquele que traz um som mais fechado. Também falamos que existem palavras que são escritas iguais, tem a grafia igual, mas dependendo do assunto, muda seu significado, muda o seu sentido. Portanto, hoje faremos as atividades e desenvolveremos os conteúdos das páginas 155 a 161. Você na peruca. E nós vamos ver aí um bilhete. Sabemos que o bilhete é um discurso direto entre pessoas e que ele precisa ter informações claras e curtas. Também precisa saber quem irá receber, né, o destinatário. Você precisa identificar com uma saudação e, no final, a assinatura de quem está enviando o bilhete, do remetente. E é bom também, é de bom tom também terminar com uma saudação. Vamos lá. Uma despedida, né? Desculpe. Número 1. Leia o bilhete a seguir. Mãe, o moço da agência ligou e falou que a senhora já pode pagar a passagem na loja. Fui jogar bola e volto antes do jantar, como combinado. Um beijo, João. Agora na letra A, já uma atividadezinha. Sabemos, né, o bilhete também é um gênero textual estudado lá desde o primeiro ano, ao longo das séries até chegar ao quarto ano. É um gênero que vem se repetindo para que vocês possam memorizar cada vez mais. Então, estamos retomando aí um assunto. Um bilhete estabelece uma comunicação direta entre duas pessoas. Utilize a legenda abaixo e circule no bilhete. De azul, o vocativo, ou seja, a quem é enviado esse bilhete, quem é o destinatário deste bilhete, a quem se fala neste bilhete. De vermelho, a mensagem. Qual foi o corpo deste bilhete? O desenvolvimento deste bilhete. Identificamos de azul quem irá recebê-lo e agora vamos identificar a mensagem que a pessoa irá receber. De amarelo, a despedida. Lá, né? Lá tem a despedida deste bilhete. E de verde, a assinatura, ou seja, quem escreveu o bilhete. Facinho, né, gente? Mamão com açúcar. Letra B, que recado urgente o menino tinha para a mãe. O bilhete tinha a intenção de informar o quê? Que era de maior urgência. Página 156, número 2. Algumas palavras aparecem riscadas no bilhete. Será por quê? Letra A. Que letras João confundiu ao escrever essas palavras? Nós temos lá no bilhete riscada a palavra agência e passagem. Ele confundiu quais letras ao escrever? Pelo jeito ele corrigiu e escreveu corretamente, né? Ele riscou para escrever corretamente. Letra B. Que outras palavras do bilhete são escritas com a letra G? C. Porque João não teve dúvidas na hora de escrever essas palavras, essas outras que são escritas com a letra G. E número 3. As palavras loja, jantar e beijo poderiam confundir João? Explique a sua resposta. Pausem o vídeo e já voltamos para a correção.
O exercício número 1, a letra A do exercício número 1, pedia para que vocês circulassem no bilhete conforme a legenda. Então, a tia já escreveu aqui na cor. Só não o laranja, que eu não coloquei laranja porque eu não tenho amarelo. Letra A, quem estava recebendo, qual é o vocativo deste bilhete? A mãe, era para circular de azul. O assunto do texto é de vermelho. O moço da agência ligou e falou até combinado, né? Todo o assunto do texto. Letra C, aí a despedida, era para circular de amarelo. E a despedida é um beijo. E quem enviou o bilhete? De verde, João. Letra B da página 155, qual era a mensagem, o recado urgente que João queria deixar para a mãe? Era de que as passagens já estavam disponíveis para serem pagas. Página 156, exercício número 2, letra A. Quais foram as palavras, as letras que ele confundiu nas palavras que estavam riscadas no bilhete? E foram as letras G e letras J. Letra B, que outras palavras no bilhete também foram escritas com a letra G e foram pagar e jogar. Letra C pergunta por que ele não confundiu ao escrever essas palavras também com a letra J. Porque a letra G nunca terá o som da letra J quando vierem acompanhada das vogais A, O e U. Nesse caso, G acompanhado da vogal A, Gá. Acompanhado da vogal O, Gó. E acompanhado da vogal U, Gu. Como gato, gole e gudê. Regras da língua. Vocês estão com sorte, hein? Assunto sempre revisional, que coisa boa. As letras J e G têm o mesmo som quando são usadas com as vogais E e I. Geladeira, girafa. Tem o som de J, não é? Por isso podem gerar confusão na hora de escrever. As regras para usar uma ou a outra muitas vezes envolvem a origem das palavras, que nem sempre conhecemos. Nosso convidado ilustre hoje está na aula de novo, né? Cachorrildo. Uma das regras é a palavra relógio, que se escreve com G, assim como todas as palavras terminadas em ágio, pedágio, terminada em égio, colégio, ígio, litígio, ógio, relógio e úgio, refúgio. Então, todas as palavras com essas terminações serão escritas com a letra G. Isso aí é um pouquinho confuso, mas dá para gravar aí, né? Na caraminholas aí da cabeça, na cachola. Já relojoaria se escreve com J, uma vez que a mudança é obrigatória para se conservar o som de J na palavra. Porque relógio, depois do G vem a letra I, então tem o som de J. Já relojoaria, depois vem a vogal O, que se viesse ainda acompanhada da consoante G, ficaria relogoaria, então estaria errado. Neste caso, nós fazemos aí a mudança para manter o som. O mesmo acontece com as palavras refugem, ou, perdão, ferrugem e enferrujar. Não. O mesmo acontece com as palavras ferrugem, enferrujar, viagem, viajar, coragem, encorajar. Nós temos aí, novamente, vogais que mudam aí o verbo, né? O sentido do verbo, a classificação do verbo, perdão, e acaba precisando manter o som do J
como vem acompanhado das vogais A em todos esses exemplos, nós precisamos colocar com J, porque senão ficaria G. Então, vai uma dica aí que está até registrada no livro de vocês. A dica para não errar é ler e escrever bastante, para que você venha memorizar. Lembra que a tia vive repetindo? A leitura, ela traz conhecimento. Conhecimento sobre assuntos e também conhecimento sobre a escrita. Quanto mais se escreve, você vai tendo maior conhecimento de como é escrito corretamente aquela palavra. Você vai memorizando. Então, quando porventura você começar a escrever ou você escrever e estiver errado, a sua mente já te dá como se fosse um sinal. Algo está errado aí. Por quê? Nós chamamos isso de memória visual também. Você consegue memorizar a grafia. Então, quando você escreve errado, desculpa agora a moto. Quando você escreve errado, você consegue ali ter um indicativo de que algo está incorreto. Muitos de nós, adultos, fazemos o quê? Escrevemos das duas formas, sabia? Se eu acho que coragem, se eu escrevo coragem com J, alguma coisa me disse, né? A minha lanterninha aqui, meu sinalzinho ligou, e eu acho que algo está errado. Aí o que eu faço? Eu repito a palavra 2 vezes, olhando visualmente o que ficou melhor de ser perceptível, assim, o que te traz uma lembrança de ser semelhante. Ah, isso aí eu já conheço. Coragem com J. Não podemos deixar de mencionar também o nosso dicionário. O dicionário, ele traz corretamente as palavras, como as palavras devem ser escritas, aí também os seus significados. Para isso, nós devemos também estar sempre em constante busca das escritas corretas através do dicionário. Então, lá, com certeza, você não irá errar. Vamos lá, exercício número 4. Observe as palavras em destaque em cada quadro e complete as palavras que seguem. Temos aí loja, lojinha, lojista, colégio, colegial, colegiado, laranja, laranjeira, laranjada. Como você irá escrever? Com G ou com J? Página 158. Temos aí a continuação das atividades, 158 e 159. Exercício número 5. Leia o poema a seguir. Viajar, perder países. Viajar, perder países. Ser outro constantemente, por a alma não ter raízes. De viver, de ser, de ver somente. Perdão. Não pertencer nem a mim. Ir em frente, ir a seguir, a ausência de ter um fim, a ânsia de o conseguir. Viajar assim é viagem, mas faço-o sem ter de meu mais que o sonho da passagem. O resto é só terra e céu. Fernando Pessoa. Letra A. Que desejo o poeta manifesta em seu poema. Ele diz o quê? Sobre o quê? Repete muitas vezes. Letra B. Se ele não estivesse falando apenas de uma viagem, mas usasse essa ideia para representar a própria vida, como ele gostaria de viver? Se ele não estivesse falando propriamente da viagem, mas sim de sua vida, ele estaria demonstrando que ele gostaria de viver como. Número 6. Analise o verso destacado a seguir. Versos são linhas. Letra A. O verbo viajar é escrito com a letra B.
Já o substantivo viagem é escrito com a letra, assim como são escritos em língua portuguesa todos os substantivos femininos terminados em agem. Número 7, já vem, aí a número 6 já vem lá da regrinha, né, anterior. Todas as palavras terminadas em agem, com a finalização agem, são escritas com 7. Complete as frases a seguir com os verbos indicados, conjugando-os, ou seja, colocando no tempo correto. Letra A, o verbo é viajar. Vamos ver em que sentido, em que tempo a frase está sendo escrita. No início da viagem, o guia desejou: espero que vocês... Bem, como será escrita a palavra viajar? Letra B, sujar é o verbo. Esperamos que todos conosco o sucesso da viagem. Como será escrito festejar aí? Como será conjugado? Letra D, planejar é o verbo. Queremos que vocês viajar conosco novamente. Prestem atenção no sentido da frase, se está no plural ou não, se está falando do presente, do passado ou do futuro, e conjuguem e escrevam os verbos aí corretamente. Número 8. Organize as sílabas e descubra os substantivos escritos com G. Letra A, ragagem. Letra B, sagempas. Letra C, atutagem. Letra D, gentacham. Força no piruquete. Pausem o vídeo e já voltamos para a correção. Vamos lá para a correção do exercício número 4. A primeiro espaço aí, a primeira coluna aí, né? Loja, lojinha, lojista, que está de roxo. Depois a do meio, colegial, colegiado, com G também. E a última de verde, laranjeira e laranjada. Manteve-se a letra G ou J aí das palavras iniciais, né? Loja, lojinha, lojista com J. Colégio, colegial e colegiado com G. Laranja, laranjeira e laranjada, manteve-se também o J. Já na página 58, letra A do exercício número 5, qual é o desejo que o poeta manifesta aí em seu poema? O desejo de viajar muito. Ele deixa claro, até ele repete muitas vezes essa informação. E se ele estivesse falando da própria vida? Como seria aí o contexto? Ele gostaria de viver como se cada dia fosse uma novidade e seguir sempre mudando, sem ficar parado, sem deixar a vida em uma rotina, sempre com coisas novas. Exercício número 6, o verbo viajar é escrito com a letra J, já o substantivo viagem é escrito com a letra G. Página 159, exercício número 7, era para conjugar as palavras para elas se adequarem à frase. E na letra A ficou: no início da viagem, o guia desejou... Aí 2 pontos, vem a fala do guia. Espero que vocês viajem bem. Viajem. Letra B, tomem cuidado para que as crianças não sujem o ônibus escolar. Letra C, esperamos que todos festejem conosco o sucesso da viagem. Festejem. Letra D, queremos que vocês planejem viajar conosco novamente. Número 8, era para organizar as sílabas e descobrir as palavras com a letra G. E as sílabas são, e as palavras são garagem, passagem, tatuagem e chantagem. Temos aí, meus amores, uma brincadeira, né? Que é brincar de dominó com as letras J e G. O material está lá na página 289. Vocês irão recortar, convidar alguém da família e se divertirem bastante. As regras para jogar são as mesmas do dominó tradicional. Escolhe a pessoa que irá iniciar o jogo,
a pessoa coloca a primeira, no caso aí, a primeira tirinha de palavras, e o próximo jogador vai ter que colocar a próxima peça, é aquela que faz par com a palavra que o primeiro jogador colocou. E assim sucessivamente. Quem não tiver a palavra, a peça que se encaixe lá, que faça par com a palavra que já está sobre a mesa, passa a vez. Então, boa diversão. Página 160. Página 160, leia a seguir um relato de viagem sobre uma interessante curiosidade gastronômica da Indonésia. E ela vem com a data de 3/7 de 2016, ou seja, 3 de julho de 2016. Um cardápio exótico. A China paga caro aos indonésios para ter ninho de pássaros no cardápio. Caminhando pela cidade de Kumai, essa daí, na Indonésia, fiquei quase surda no final da tarde com a zoeira de milhares de pássaros ao redor de prédios no centro da cidade. Nosso amigo Yazuf, esse também, contou que esses prédios eram, na realidade, condomínios de passarinhos. Será que tinham pássaros lá? Nesta cidade da ilha de Bornéu, os prédios que parecem de moradia têm a fachada com janelas pintadas de cores alegres na frente, mas são cinzas na lateral e atrás. Os prédios que têm mais de um andar na cidade são os que abrigam os ninhos de pássaros, que começaram a surgir na cidade há uns 10 anos, quando investidores chineses perceberam que o clima e a situação eram adequados para criar andorinhão preto, a espécie de ave que produz o tipo de ninho exigido pelas empresas que os comercializam e pelos consumidores. Os chineses gostam de comer sopa de ninho de passarinho. A iguaria é comparada ao caviar. A sopa de ninhos de andorinha é uma especialidade da culinária da China e uma das mais caras do mundo, e é feita com os ninhos das aves de várias espécies do gênero Aerodramus, que constroem seus ninhos quase que exclusivamente com a saliva. Os pássaros, que não são verdadeiras andorinhas, reproduzem-se em cavernas em grandes bandos e podem também utilizar edifícios mais ou menos fechados que imitam o habitat dessas aves. O preço de 1 quilo de ninhos pode atingir a $10.000 e uma tigela de sopa custa de 30 a 60 dólares nos restaurantes chiques da China. Nossa! Um dos aspectos que aumenta o preço desta iguaria é o fato de a medicina tradicional chinesa atribuir poderes curativos e também afrodisíacos. Os pássaros constroem ninhos após ninhos, ao verem que foram destruídos. Ou seja, eles constroem os seus ninhos após verem que também os ninhos foram destruídos, eles constroem outro. Os chineses coletam esses ninhos, limpam em um processo de esterilização e os vendem. A demanda muito grande fez surgir um negócio lucrativo na cidade de Kumai, essa aí, e virou uma fonte de riqueza apesar da insalubridade causada pela invasão das aves. Texto de Heloísa Sherman, o cardápio exótico. Vamos às palavras do texto. Iguaria é uma comida saborosa. Caviar, nome dado às ovas de esturjão, uma espécie de peixe. Insalubridade é uma situação ou local que não é saudável com a exposição a agente nocivo à saúde. Vamos agora à interpretação. Exercício número 1. Qual é o nome do lugar descrito pela narradora? Onde fica? 2. A situação é narrada em primeira pessoa. Circule no texto a palavra que comprova esta afirmação. Um exemplo.
Gosto de dormir. Quem gosta? Eu. Primeira pessoa. Procurem lá aquela que indica a primeira pessoa no texto. 3. E circulem, né? Existe uma indicação da data do registro do diário de viagem? Qual é essa data? Primeira coisa que eu falei antes de iniciar o texto. 4. Qual o principal assunto narrado por Heloísa, a autora? Força na peruquete! Então, número 1, qual é o nome do lugar descrito pela narradora? Onde fica? É esse, Kumai, na Indonésia. Número 2, a palavra que indica, o verbo que indica, que está na primeira pessoa, é a palavra fiquei, o verbo fiquei. Porque se é ela mesma que está escrevendo, então ela diz que fiquei, ficou, fiquei, mencionando, fazendo referência a ela. Eu fiquei doente, fiquei feliz, fiquei alegre, fiquei triste. Primeira pessoa, porque quem ficou? Eu. Existe alguma indicação da data do registro? Primeira coisa, né? O que eu disse lá na hora que fomos ler o texto. E tem sim, 3/7/2016. E qual é o principal assunto narrado por Heloísa, a autora? O principal assunto é de como os comerciantes da Indonésia cultivam ninhos de pássaros para vender. Amores lindos do meu coração, fiquem com Deus, beijinho no coração de vocês. Amanhã voltamos com mais conteúdos. Tchau, tchau.